lembrando, né, da encíclica do Papa Paulo VI, do chamado dele aos homens da ciência, desenvolvam métodos que ajudem os casais. Teve um médico americano, o Dr. Thomas Hilgers, na década de 40, ouvindo esse chamado da encíclica, ele decidiu desenvolver um método natural de planejamento familiar chamado Creighton, e que tem esse nome porque é a universidade que ele é vinculado lá nos Estados Unidos. Esse método natural de planejamento familiar, que consiste a mulher encontrar na secreção vaginal vista no papel higiênico o período fértil dela, é feito de uma maneira padronizada. Assim, o Dr. Hilgers, ele padronizou a forma da mulher se observar e todos os tipos de secreção. Essa padronização que ele fez possibilitou algumas relações com a parte médica. Porque essas secreções nada mais são do que um reflexo do eixo hormonal da mulher, que a gente falou até naquele outro encontro que a gente teve, né? Então, assim, para que a mulher ovule todo mês e menstrue, ela tem uma orquestra hormonal que começa no cérebro. E esses hormônios atuam em vários lugares, como eu comentei da outra vez. Um dos lugares é na secreção vaginal. Então, pela secreção vaginal, a gente consegue ter um reflexo do que são esses hormônios. Então, a partir do momento que a mulher se observa ao longo do dia, no final do dia ela preenche uma planilha. E tudo que ela observou ao longo do dia, ela preenche em um dia nessa planilha. E todo dia ela vai preenchendo. Essa planilha reflete o eixo hormonal dela naquele mês. Então a gente começa a ter um entendimento de como está a saúde fértil dela. E acessar algumas informações que a gente não conseguiria acessar por exames de sangue ou exames de imagem, como, por exemplo, as características dessa secreção no período fértil. Porque se a gente pegar essa secreção e colocar num microscópio, no período fértil, o muco tem como se fossem umas raias, assim, igual a gente tem raia de piscina, umas raias, e eu brinco assim, que é um muco escada rolante, ele ajuda o espermatozoide a subir, fazer todo o caminho do útero e ir lá encontrar o óvulo. Fora do período fértil, se a gente coloca essa secreção no microscópio, o que a gente vê é um aspecto de muralha de pedra. Que genial. E é uma secreção que dificulta a passagem do espermatozoide. E não tem nada que me dê essa informação. Porque o Creighton é padronizado, a gente consegue fazer uma pontuação, um score desse muco. E se ele não tá legal, a gente começa a entrar com vitaminas, para melhorar a qualidade desse muco. Desse muco que vai ajudar o espermatozoide a subir, entendeu? Então, o Creighton Model System é um método natural de planejamento familiar, porque ele sofreu toda essa padronização, ele tem essa padronização. Ele é um método um pouco complexo, então ele precisou desenvolver um sistema de ensino, que ele chamou de Fertility Care System. Então, a usuária, as mulheres que têm interesse em usar o método, precisam de uma professora ou um professor para que eles consigam entender os conceitos, né, de qual secreção tem qual código, adquirirem o hábito de se observar dessa forma padronizada e preencher a planilha dessa forma padronizada. E conforme essa planilha vai ser um reflexo da saúde fértil do eixo hormonal da mulher. E conforme o padrão dessa planilha, pode ser que essa mulher precise de alguma ajuda médica. A parte médica, o Dr. Hilgers chamou de Naprotechnology. Ele também desenvolveu? Foi ele que desenvolveu. Os dois métodos são dele, então. São dele, ele ainda é vivo, tá? Em Omaha, Nebraska, lá nos Estados Unidos. E por que Naprotechnology? Porque seria a procriação, a tecnologia da procriação natural. E aí, quando a gente fala natural, tem muita gente que fala assim, natural, paz e amor, não vou usar remédio, não usa nada. Não é nada disso. É natural porque o conceito é que a gravidez aconteça dentro do ato. De forma natural.
sexual de forma natural entre o casal e não fora, não com manipulação de vida. Então o nome é naprotecnologia. Isso. Que é esse método para... Isso é a medicina restaurativa, doutora? Ela pode ser definida como uma medicina restaurativa. E por quê? Né? Assim, esse exemplo que eu dei é um braço do trabalho que a gente faz. Porque, voltando um pouquinho, né, que a gente comentou no primeiro bloco, um casal que tem dificuldade para engravidar, e isso é muito legal falar, dificilmente é um único fator. Masculino ou só feminino. Sempre tem um pouquinho aqui para melhorar, um pouquinho ali para melhorar também. E é importantíssimo o que a Mel falou, a questão da culpa, né? Porque e não consegue por minha causa. Não, gente, a responsabilidade é dos dois. Geralmente tem probleminha nos dois e não é culpa de ninguém, porque ninguém escolheu passar por isso. Que legal. Né? É uma fatalidade. E no fim é uma oportunidade que Deus está dando, né? Da gente... Sem dúvida. Amadurecer e voltar para ele, é um caminho. Mas, enfim, a gente consegue estudar esse casal, né? Essa é a proposta. Então, não é simplesmente chegar e vai para uma fertilização in vitro e a gente não pesquisa a causa. A gente revira o homem e a mulher. Todo esse protocolo investigativo não é uma coisa exclusiva da Naprotechnology, pelo contrário, isso é o que a gente aprende na faculdade, né? A propedêutica de infertilidade deveria ser feita por todos os médicos que estudam infertilidade, infelizmente não é feita. O que é propedêutica? Pesquisa. Ok. É uma pesquisa da infertilidade, que envolve exames de sangue, exames de imagem, exames na mulher, exames no homem. E isso são coisas já muito bem estabelecidas no ambiente acadêmico, no ambiente científico e que, na verdade, assim, qualquer médico que estuda esse assunto poderia solicitar e interpretar esses exames e propor um tratamento, né? Só que a discussão né, um caso que é bastante frequente, a mulher que tem endometriose. Eu não engravido porque eu tenho endometriose. Aí vai para a fertilização in vitro. Mas até entre os médicos de infertilidade, isso é uma discussão, porque fala assim, não, tem que operar a endometriose para aumentar a chance desse embriãozinho implantar. E outros falam, não, deixa a endometriose lá e faz a fertilização direto, entendeu? Mas ela está doente. Existe um distúrbio, né? Então, por que a gente pode falar da naprotecnologia como uma medicina restaurativa? Porque, de fato, a gente procura restaurar a saúde no casal e trazer os dois para um range de chance de gravidez de um casal saudável.